No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, graças ao Todo-Poderoso nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, ao Senhor invencível nas batalhas, ao Senhor dos exércitos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira não venha, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado. Todavia, eu louvo e agradeço ao Senhor dos Exércitos. Exulto no Todo-Poderoso, o Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar pelos altos montes. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, majestade, porque Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Eu ontem estava assistindo o caso da Marcela. A Marcela foi uma obreira que durante 2 anos trabalhou para o Senhor Jesus, ajudou outras pessoas. Ela lutou pelos caídos, pelos que estão prostrados, abatidos. Porém, por conta de um insucesso, por conta de uma vida sentimental fracassada, por conta de ser solitária e viver na solidão, mesmo tendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela desanimou da fé e abandonou a fé por causa de um amor proibido, um amor que ela sabia que não daria certo. Então ela deixou o uniforme, o pior, deixou a fé. Porque quando a pessoa deixa a fé, ela abandona a sua vida. Fé é vida. E quando a pessoa abandona a fé, ela abandona a vida, ela dá as costas para a vida. E foi o que aconteceu com a Marcela. Ontem eu estava assistindo o depoimento dela dentro de um
sistema prisional. Ela já está presa pela segunda vez. E há 4 anos ela está presa. Ela já foi presa a primeira vez e por conta de favores da lei ela saiu. Mas agora ela está há 4 anos na prisão. E ela estava dizendo, puxa, Bispo Sérgio, a minha vida tem sido um inferno, uma tristeza. Eu já tentei tirar a minha vida, não me deixaram. Tentei cortar os pulsos, não me deixaram. Eu me envolvi com homens, eu me envolvi com mulheres, enfim, a minha vida é um bagaço. É um verdadeiro bagaço. Sabe aquela laranja que você chupa e não deixa nenhuma gota de caldo? Pois bem, assim está a vida dela. Mas, mesmo naquele bagaço, ela disse, eu quero Jesus. Eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo de ter deixado a fé, eu me arrependo do que eu fiz no passado. E eu quero Jesus novamente. Até me faz lembrar daquele ex-pastor que hoje é pai de santo e disse, eu tenho saudades de Jesus. Eu tenho saudades de Jesus. Então essas pessoas que, apesar dos pesares, quer dizer, apesar de terem caído, apesar de estarem vivendo o lado avesso da vida, elas têm ainda resquícios, sinais da fé. Por mais débil, por mais fraca, por menor que seja essa fé, isso já é um sinal de Deus. Isso é um sinal de Deus. Isso é uma chamada de Deus. Deus escolheu você, minha amiga, meu amigo. Ainda que você hoje seja um pai de santo, uma mãe de santo, ainda que você esteja na cadeia, ainda que você seja um criminoso, uma pessoa nociva à sociedade, não importa. É como diz o texto que eu li ainda há pouco, ainda que a figueira não floresça. Quer dizer, ainda que você não tenha a sua vida florescida, nem haja fruto em você, ainda que você pareça uma árvore seca, ainda existe uma esperança, e eu tenho certeza, e eu falo isso com a mais absoluta convicção. Eu tenho certeza que essa fé, por menor que seja, ainda que você esteja servindo a Satanás, você esteja vivendo um pedacinho do inferno, mas você ainda tem um resquício de fé. Essa fé, exatamente essa fé, é um sinal de Deus, é uma chamada de Deus, é um telefonema de Deus para você, é uma chamada dele para você. E ele não deixou você, Marcela, cometer o suicídio, porque ele escolheu você. Ele escolheu você. E você pode procurar a morte pode procurá-la por todos os cantos da terra, que não vai encontrá-la. Por quê? Porque Deus separou você. Ele sabe que você é dele. E que cedo ou tarde você vai sair dessa prisão, você vai deixar essa vida errada, assim como esse rapaz que era pastor e que hoje é pai de santo, ele sabe, Jesus sabe que você vai sair disso. E o diabo também sabe. O diabo vai tentar de todos os meios possíveis para mantê-lo aí, mas ele sabe
que não vai aguentar, ele vai ter que soltá-lo. Eu lembro que comigo foi assim, o diabo tentou de todas as formas possíveis me manter excluído, rejeitado, injustiçado. Mas finalmente aconteceu. Aconteceu a revelação da vontade de Deus, e aí não tinha mais nada que o diabo fazer na minha vida, senão soltar e deixar que a luz penetrasse. E assim é com você, Marcela, e você também, rapaz, que está aí dando consultas para os outros, você sabe que é uma enganação, mas você está fazendo isso porque você não sabe fazer mais nada, você não tem nada para dar, então você dá aquilo que tem. Mas o Senhor Jesus estende a mão para você. Ainda que a sua vida não tenha mais esperança, ainda que o seu corpo seja manipulado pelo próprio Satanás, não importa. Dentro de você há uma alma que tem saudades de Deus e Ele vai resgatá-lo. Inclusive, eu quero fazer aqui uma convocação geral, onde quer que a minha voz esteja sendo ouvida, eu quero fazer para você uma convocação. É que a partir de agora, nós teremos um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, dedicado exclusivamente para os afastados. Inclusive, ele vai organizar trabalhos especiais para os afastados, para as ovelhas perdidas. Ele vai organizar a partir aqui do Brás, todos os sábados, às 20h, penso eu, aqui no Brás, onde nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus, ele estará conduzindo a reunião para aqueles que estão afastados, aqueles que são perdidos, que estão... Sabe, você que está me ouvindo, que está perdido, puxa vida, eu tenho tanta coisa para fazer, para gastar no meu corpo, mas eu não quero, não. Eu tenho saudades de Jesus e eu quero voltar para Ele. Se você tem alguma coisinha ainda dentro de si, da fé, então, a partir deste sábado, às 20h, aqui na Igreja do Brás, na Avenida Celso Garcia, junto ao Templo de Salomão, às 20h, só para você. A reunião vai ser só para você que é afastado. Você vai poder falar com ele, com o bispo, você vai poder, enfim, colocar toda a sua vida em ordem, sabe? Você pode reorganizar a sua vida, consertar a sua vida, reparar a sua vida, a partir dessa fé que ainda seja insignificante que esteja dentro de você. Então, todas as ovelhas perdidas da casa de Israel, todas as ovelhas perdidas, não importa se você foi bispo, pastor, obreira, obreiro, esposa de bispo, esposa de pastor, membro, não importa o que você foi no passado. Vamos olhar para frente, porque a fé remete a gente a olhar para frente. Esse é um dos grandes segredos da fé. A fé remete a gente para frente. A fé não olha para o lado, nem para o outro, nem para trás. A fé remete para frente. Então vamos olhar para frente. Neste sábado, a partir deste sábado, nós teremos essa reunião aqui no Brás. Você é nosso convidado. Não importa o que foi, o que você fez, deixou de fazer. O bispo não vai procurar
cobrar de você alguma coisa. Não, ele vai estar ali estendendo a mão. Sabe aquela parábola que Jesus contou sobre o pastor que perdeu uma ovelha se extraviou. Então ele pegou as 99, ele deixou as 99 no aprisco e saiu em busca da ovelha perdida. Então esse bispo será o bispo das ovelhas perdidas. Ele vai sair em busca das ovelhas perdidas. E as ovelhas perdidas, quando ouvirem a voz dele, vão dar graças a Deus, porque alguém veio em busca da minha vida. Alguém veio ao encontro da minha necessidade. Eu tenho sido uma figueira sem folhas, que não tem nem folhas. Eu tenho sido uma videira sem uva. Apenas galhos secos. Mas eu vou começar minha vida nova a partir de agora, porque alguém vai cuidar da minha alma. Alguém vai cuidar da minha vida. Então você que é ovelha perdida da casa de Israel, fique certo. O bispo vai estar junto com você e vai te dar todo o apoio para que você venha restaurar a sua vida, restabelecer a sua comunhão com o Espírito Santo. E quem sabe, voltar ao altar para servir o Senhor do altar, o Espírito do altar, o Espírito Santo. Amém? Então, minha amiga, meu amigo, fica este convite para as pessoas que moram em São Paulo. Agora, bispo, eu estou no Rio, eu estou em Goiás, eu estou em Manaus, eu estou no Maranhão, não importa onde você estiver. Com certeza, ele estará falando e fazendo uma convocação geral nos estados e também teremos homens de Deus especiais, homens experientes que estarão lhe ajudando a sair dessa vida amarrada. Tá bom? Graças a Deus. Nós vamos, então, trabalhar, lutar juntos. E eu tenho orado por você. Viu, Marcela? Eu tenho orado por você e por todas as Marcelas e Marcelos que estão caídos por aí. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, que triste chorou. Mas 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história
chora suas feridas e quer te salvar. Aos 99 deixou o aprisco e pelas montanhas a buscar a flor. A encontrou gemendo, tremendo, tremendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Graças a Deus. Então vamos, neste momento, ouvir mais testemunhos do poder de Deus. Vamos ver o que o Espírito Santo, o Espírito do altar tem feito com as pessoas que têm subido no altar e colocado e sacrificado a sua própria vida. Vamos ouvi-los. O senhor sabe o que é miséria, né, o senhor Adel? Sei, bispo. Até os 8 anos de idade, nós tínhamos uma condição financeira muito boa. E depois dos 8, meu pai perdeu tudo. Nós ficamos pobres mesmo, de passar necessidade. E aos 15 anos ele veio a falecer, e eu tinha 15 anos de idade e tive que começar a trabalhar para poder sustentar a minha família, né? Minha mãe e meus 4 irmãos. Depois, aos 19, casei e continuei vivendo aquela vida miserável, mesquinha, pequena, sem nada. Dava um passo para frente e 10 para trás. Foi assim que eu cheguei aqui Quando em 2009 eu vim para a igreja pela primeira vez, eu ouvi falar da Fogueira Santa, mas ouvi aquela segunda voz que dizia: não faça não, para que isso? E eu errei nos votos da fogueira durante 3 anos. Mas em 2011 foi o meu primeiro voto, e este eu digo que foi o meu primeiro sacrifício. E a partir daí, bispo, tudo mudou. Mudou. Eu comecei a dar nenhum passo para trás e todos os passos para frente. Hoje eu tenho um conglomerado de empresas, né? Tenho casas, tenho carro, tenho carros, inclusive. O meu carro que eu uso hoje, ele compra 8 apartamentos do que eu vivia e não tinha condição de comprar. Então, as minhas empresas hoje estão indo muito bem, não existe crise no nosso negócio. Eu vejo todo mundo falar de crise de desemprego, mas lá isso não acontece. E eu só me arrependo de uma coisa: não ter acertado, ter perdido aqueles 3 anos que eu vi a outra voz e errado no meu voto com Deus. As minhas empresas, ela é líder de mercado aqui na Bahia, né? No Nordeste, é a maior do Nordeste. Eu tenho casas, eu tenho carros, eu tenho... Inclusive os escritórios são de última geração, escritórios caríssimos. E isso foi o que Deus me deu. Toda a direção eu tiro aqui do altar. Então o senhor aprendeu que no altar, fazendo de fato o verdadeiro sacrifício, a coisa acontece mesmo. Aprendi e pretendo não errar mais, viu? Dona Vilma, como que era? Como que a senhora chegou aqui? Eu cheguei mendigando, morando nas ruas, bispo. Do lixo eu separava o melhor para que eu pudesse me alimentar e alimentar os meus filhos. A senhora tinha quantos filhos? 2 filhos. Morava na rua. A senhora morou na rua há quanto tempo? 6 anos eu mendiguei. Eu virei uma andarilha de cidades em cidades, de praças em praças, né? Mas miseravelmente, bispo, 2 anos, aonde eu morava num banco de praça, eu tomava banho num chafariz de praça, eu tinha um mau cheiro insuportável. E como que a senhora chegou aqui? Eu fui convidada para vir até a Igreja Universal, e chegando à Igreja Universal, estava a campanha forte, Fogueira Santa de Israel. Eu não conhecia a igreja, eu não sabia o que era uma fogueira santa. E como que a senhora fez para fazer o sacrifício, uma vez que a senhora morava na rua? Olha, bispo, não foi fácil.
Aí eu fui limpar rodas de carro, para-brisas, fui limpar portas de lojas, fui lavar louças na lanchonete onde eu pegava lixo para comer. Então ali eu fui gerando meu sacrifício pouco a pouco. E no dia que a senhora subiu no altar, depois que a senhora subiu, apresentou o seu sacrifício, o que mudou? Olha, bispo, foi muito maravilhoso, porque eu subi no altar de uma maneira. Eu subi uma mendiga no altar, com meus 2 filhos, um saco de cobertas, né? E passando ao altar, deixando o meu sacrifício, porque ali foi a solução da minha vida. Quando eu desci, eu já tive a resposta de Deus. Foi automaticamente. Todos já iam embora, eu também peguei meu caminho de rua, voltei para as ruas, né? No primeiro semáforo, alguém já me deu uma oportunidade. Passando o senhor, ele me ofereceu, né? Para que eu pudesse, se eu conhecesse alguém que fosse cuidar de uma chácara para ele. E eu disse para ele que eu conhecia. Aí peguei meus filhos, peguei o saco de coberta, já joguei em cima daquele carro e fui para essa chácara. Foi o meu primeiro milagre. Foi o meu primeiro presente de Deus da Fogueira Santa. E ali fiquei com ele 6 anos. Como é que está a sua vida hoje? O que a senhora conquistou? A senhora que era mendiga, o que a senhora tem hoje? Olha, bispo, uma vida abençoada, maravilhada. E hoje eu tenho um centro técnico, uma escola de cabeleireiro, que é onde nós damos vários cursos na área profissional, né? São cursos profissionalizantes. Nós temos uma empresa na construção civil. Eu tenho um casamento abençoado, né? Eu tinha um senhor que todos os dias passava naquela praça e me evangelizava. Hoje é o pai dos meus filhos, hoje é meu esposo, um grande homem de Deus, né? Onde juntos nós construímos, porque foi no altar que Deus nos levantou. Foi no altar que Deus nos resgatou. Eu me chamo Paulo. Eu me chamo Roseli. Eu cheguei à Igreja Universal com a vida no chão, muitos problemas, tanto no casamento como na vida financeira. A gente lutava, batalhava para ter uma vida estável e não conseguia. Todo o dinheiro que entrava não era suficiente e nisso a gente foi adquirindo dívidas. E através dessas dívidas, o meu esposo teve uma depressão. Eu sofria demais, tinha vontade de morrer, porque eu adquiri esse problema devido à minha empresa estar devendo mais de $300 mil, que aos olhos humanos era impagável. Deixamos de fechar contratos, as portas se fecharam totalmente. E daí foi da onde que meus filhos começaram a passar necessidade dentro de casa. Nós tivemos tanto problema financeiro que os meus filhos tinha dia que não tinha nem um leite para tomar, nem uma bolacha para comer. O sustento é a coisa mínima e básica que o ser humano tem que ter dentro de casa. Que seria o quê? O arroz, o feijão, a coisa mínima. Isso tinha dia que não tinha. Tinha dia que a gente tinha que ter atrás de cesta básica. Da prefeitura. Da prefeitura para poder se alimentar. E o meu filho, sempre pai, eu quero um Danone. Que custa, meu pai do céu, a coisa mais irrisória no mundo. Mas para nós, naquela época, era a coisa mais difícil de comprar, até um Danone, uma bolacha, um pacote de bolacha. E eu me lembro no dia em que nós tínhamos marcado uma viagem para São Paulo, e quando nós chegamos aqui, no mesmo instante nós tivemos que voltar para Presidente Prudente. Por quê? Porque o oficial de justiça ligou e falou que tinha tirado todos os nossos móveis de casa, tinha deixado num barracão e a gente praticamente estava sem moradia, sem casa. E como se não bastasse tanta humilhação, nós vivíamos uma vida de brigas. E eu me recordo um dia que nós brigamos tanto, eu e ela, que foi que arrancou sangue um do outro. Aí ela chamou a polícia. Os vizinhos ficaram horrorizados. Nessa época eu tinha conhecimento da Igreja Universal, porque uma irmã minha já tinha me apresentado à Igreja Universal, já tinha me convidado a ir à Igreja Universal. Só que eu não levava nada a sério, eu não tinha um compromisso com Deus. Mas diante dessa dificuldade do casamento, logo após que eu me casei, que eu vi que só Deus poderia mudar a minha vida, eu comecei a ter um compromisso com Deus. Um compromisso de fidelidade, um compromisso de honrar a Deus, de colocar a Deus acima de tudo. E eu comecei a participar das reuniões. Eu não era mais uma frequentadora. Até que um dia eu convidei ele para ir comigo até a Igreja Universal. E ele aceitou o convite. E chegando lá, foi apresentado para mim uma fé inteligente. Aonde que aquele vazio que existia dentro do meu peito, aquela vontade de morrer, aquilo dali já começou a sair do meu coração.
Por quê? Eu comecei a pensar. Falei, meu Deus, aqui está a solução do meu problema. Aqui está o Deus que criou o universo, o Deus que é vivo. Então aqui está a mudança da minha vida. E daí em diante começamos a exercitar a fé juntos. Quando nós ouvimos falar da fogueira santa do Monte Sinai, nós entendemos a proposta. Foi aí que nós vimos a oportunidade de mudar aquela situação. Nós nos lançamos, de fato e de verdade. E foi aí que Deus começou a honrar. E daí em diante, as maravilhas de Deus começaram a acontecer na minha vida. A depressão desapareceu. E na vida financeira, eu passei a ter ânimo para trabalhar. Aquela dívida que era impagável de $300 mil, fechei um contrato grandioso e através desse contrato eu quitei aquela dívida de $300 mil. E hoje o nosso casamento foi restaurado, né? Temos uma empresa estruturada, nós moramos numa casa ampla, confortável, decorei do jeito que eu quis. Nós temos o nosso carro, zero, e a nossa empresa prosperando a cada dia. E nós, como qualquer outra pessoa, passamos por problemas. E recentemente eu fui diagnosticada com câncer de intestino. Mas eu já sabia o caminho do altar, do sacrifício. E foi ali que também obtive a resposta, a cura dessa doença. Hoje eu sou uma mulher totalmente feliz, realizada, tenho paz, tenho alegria com meus filhos, com meu esposo, tenho um marido que me ama, um esposo que me agrada, que faz de tudo para me agradar, e eu também procuro agradá-lo. A felicidade é completa. Inclusive, nós trabalhamos junto, viajamos junto, e tudo aquilo que fazemos é junto, um para com o outro. E hoje o que temos de mais importante na nossa vida é a presença de Deus. No meu lar, na minha casa, na minha família. Ele é a base da minha felicidade, da minha família. Tudo que eu tenho vem da mão dele, vem do altar. Eu devo tudo ao altar. Pois é, o altar está aí. Você que mora no interior, você que mora numa cidadezinha pequenininha ou fora da cidade, procure uma igreja universal do Reino de Deus e o altar, aquele altar, a igreja pode ser menorzinha, mais simplesinha, mas ali tem um altar. Ali tem um altar. E no altar da Igreja Universal do Reino de Deus, há o Espírito do altar, o Espírito de Deus, para receber a sua vida como oferta em sacrifício. E aí muda a sua vida. Muda por completo, porque você dá a sua vida, dá a sua alma, você deposita a sua vida no altar. E Deus, na hora, imediatamente, em resposta à sua oração, à sua entrega, Ele devolve uma vida nova para você. Uma nova vida com o Espírito de Deus. Essa é a proposta da Fogueira Santa. Vida por vida. A sua vida pela vida nova que o Senhor Jesus tem prometido e dá para aqueles que se entregam de corpo, alma e espírito. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Nós vamos chegando ao ponto final do programa, mas logo mais, às
20h nós teremos aqui no Templo de Salomão, como também em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus, o altar com as portas abertas, para que você possa subir e ali fazer a sua oferta de sacrifício, representando a sua alma, a sua vida por inteiro. Você que está me ouvindo, cuja vida não tem mais valor, coloque essa vida sem valor mesmo, como ela está, toda suja, toda lambuzada, toda destruída, toda sacrificada, sofrida, não importa. Coloque essa vida no altar e você vai receber uma nova vida ainda hoje. Tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e até amanhã neste horário, nesta emissora. Estou aqui para lhe pedir perdão. Sei que não mereço e olhar tua atenção, mas como aquela ovelha que estava desgarrada, eu me sentia só nesta minha jornada. Ó Jesus, meu Rei, conceda-me tua graça, preciso da tua luz na minha caminhada. Arranca esta dor, pois clamo a ti, Senhor. Perdoa, por favor, derrama o teu amor. Estou aqui para lhe pedir perdão. Sei que não mereço teu olhar, tua atenção, mas como aquela ovelha que estava desgarrada, eu me sentia só nesta minha jornada. Jesus, meu Rei, conceda-me tua graça, preciso da tua luz na minha caminhada. Arranca esta dor, pois clamo a ti, Senhor. Perdoa, por favor, derrama o teu amor. Jesus, meu Rei, conceda-me tua graça, preciso da tua luz na minha caminhada.